E no CCM desta quarta-feira, eu vou conversar com o Lucas Vaz Pérez, ele é meteorologista doutorando de meteorologia lá na Universidade Federal de Santa Maria. E acontece que o Lucas tem um trabalho, na verdade, um alerta que é muito importante, né? O buraco da camada de ozônio é real, isso não é conto de carochinha não, né? E ele aumenta e diminui de vez em quando. Bom, e nesses aumentos dele, como se fosse essa perda de proteção natural de ozônio, né, acaba avançando aí pela Argentina, Chile e chegando também ao sul do Brasil. Bom, Lucas, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós, então, como é que funciona a gente sabe que tem uma sazonalidade, né, nessa diminuição da camada de ozônio, e como é que isso é transportado até o sul do Brasil e qual é a interferência direta que a gente tem disso? Sim, então a satisfação estar falando com vocês aqui. Então, essa parte da minha pesquisa, do mestrado que eu fiz na Universidade Federal de Santa Maria, a gente identificou, né, essa relação entre a formação do buraco de ozônio antártico, que essa mancha mais azulada, tom mais fortes no azul, né, que aparece na região antártica. Isso aparece a cada primavera de cada ano, né, no hemisfério sul, onde há uma redução sensível do conteúdo de ozônio para essa região. Né? Onde era esperado ter 400 unidades, a gente passa a ter em torno de 200. Ô Lucas, né? É sempre na primavera que acontece essa redução da capa? Sempre na primavera, sempre na primavera, né? Que é onde a maior probabilidade da formação dessas reações heterogêneas que consomem o ozônio, né? Então, por isso o foco do nosso estudo é na primavera, porque é o período onde o buraco de ozônio está atuante. Então, como a gente estuda essa influência do buraco de ozônio, né, a gente espera que o efeito primário esteja ocorrendo para que esse secundário, que é quando ele avança sobre a nossa região, ele também ocorrer em conjunto, sabe? E assim, você estudou aí quantos casos para chegar a esse prognóstico? Então a gente pegou dados, né, tanto de satélite como de espectrofotômetro Breuer, que coleta dados da coluna da camada de ozônio. Ele mede diretamente, esse aparelho mede diretamente o ozônio na alta atmosfera. Isso, ozônio e radiação ultravioleta, que é o chamado espectrofotômetro Breuer. Então a gente tem dados desde 1979 até o atual momento, sabe? Aumentou ou diminuiu? Olha, ele vem num aumento desde a década de 70, 80, a partir dos anos 90 e anos 2000 ele estabilizou no máximo, sabe? Então que essa área toda azul que vocês estão vendo aí, né, ela cresceu desde a década de 80 para cá, ela assumiu esse formato, ela era bem menor e agora ela está nesse tamanho, assim, estável mais ou menos nesse tamanho. Só que ainda durante a primavera, massas de ar pobre em ozônio se desprendem ali da região antártica e viajam até as nossas regiões de médias latitudes. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você está chamando de, assim, porque é estranho, massa polar pobre em ozônio? O que é? É uma camada de ar mesmo, onde você tem essa baixa concentração de ozônio, é isso? Isso, é justamente isso. Então o ozônio ele se concentra na atmosfera em torno de 24 km de altura, né? Então a gente consegue estar fazendo, observando o movimento das massas de ar nessa altura, ali pela vorticidade potencial, que seria aqueles próximos mapas lá que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, a gente consegue visualizar o movimento das massas de ar na altura da camada de ozônio, né, e ver se a massa de ar está vindo lá da região onde o buraco de ozônio está atuante sobre a nossa região, quer dizer que há esse evento de influência do buraco de ozônio antártico, entende? Então, a gente consegue observar ali, né, naquele caso, do dia 2 de setembro para o dia 3, há um aumento na vorticidade potencial absoluta, que indica que há um transporte da massa de ar de origem polar em direção a médias latitudes, sabe? Ô Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Assim, esse ano, por exemplo, assim, ou em outros anos, a gente às vezes observa centros polares extremamente intensos, né, com mais de 1040 milibares no extremo sul da América do Sul, na Patagônia mesmo, né? Esses centros polares muito intensos têm a ver com esse transporte
a circulação dele, ou não? Sim, sim. Pois é, o que uma outra parte do nosso estudo também é quando ocorre esse transporte estratosférico, ele vem associado com a passagem em sistema frontal na troposfera. Então a massa de ar pobre em ozônio, ela chega em conjunto com essa região de alta pressão pós-frontal, né, quando atinge o sul do Brasil. Então, além de não ter a nebulosidade, a massa de ar chega pobre em ozônio na estratosfera, o que aumenta o índice da radiação ultravioleta, porque diminui o filtro protetor, né? Claro, é como se você estivesse deixando, assim, a cortina mais tênue, realmente, né? Isso, mais transparente. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que as pessoas, elas ficam, assim, mais expostas. É isso mesmo, como se você estivesse transparente, né? Então você fica mais exposta à radiação nociva. Isso, então, vamos supor, um dia de primavera, que nem hoje, como hoje está ocorrendo o evento, que não tem nebulosidade nenhuma, um dia de primavera se equivale no índice de radiação a um dia de verão. Né? Então, como a gente, no verão, o pessoal aqui no sul do Brasil se prepara, passa protetor solar e tudo mais, mas na primavera ainda não se criou essa consciência, sabe? E a gente está sofrendo esses eventos de redução no ozônio e aumento da radiação ultravioleta e a gente não anda se preparando. E mais ainda, Lucas, eu comentaria o seguinte, as pessoas não sentem, hoje, por exemplo, nesta quarta-feira, nós estamos observando, na verdade, um ar polar sobre o Rio Grande do Sul, então não está quente, né? Então você tem, aí é aquela coisa que engana, porque o cara tá lá com aquele sol todo, ele não tá sentindo calor, então para ele tá tudo bem. Ele tá, na verdade, né, assim, ele tá achando que tá tudo bem, e na verdade ele está altamente exposto, né? Isso, altamente exposto a essa radiação, que nem a gente diz aqui no sul, vai dar uma lagarteadinha no sol depois do almoço, quer pegar um solzinho, vai dar uma quentadinha, e aí... que é o que está muito prejudicial a níveis de verão e a gente não está preparado. Ô, Lucas, agora tem uma coisa muito interessante aí no aspecto da sua pesquisa, que aí é muito interessante demais, né? Que eu achei, que é o prognóstico, né? Porque uma coisa é você detectar o que já aconteceu, né? E uma coisa muito legal que você está alertando nesse trabalho aí é que vocês fizeram um prognóstico, ou seja, previsão da ocorrência desse evento. E ele está ocorrendo agora entre os dias 2 e 5, é isso, de outubro? Justamente isso. Então, como a gente consegue identificar o movimento da estratosfera por essa vorticidade potencial, a gente pegou a saída do modelo numérico XFS, né, que faz previsão do tempo operacional, e começamos a calcular essa variável que nos interessa, sabe? E deixar operacional no site. Então a gente conseguiu verificar o mesmo padrão de eventos passados agora para esses próximos dias, entre hoje e sexta-feira, está ocorrendo a passagem dessa massa de ar de origem polar, e olhando os mapas do conteúdo de ozônio, a gente vê que o buraco de ozônio está atuante e que já havia até uma protuberância, uma ejeção de uma massa de ar em direção à América do Sul. Então, ou seja, a gente pode estar sendo afetado por esse fenômeno nesse exato momento. Então, e aí o que é muito interessante lembrar, e aí eu dou um toque assim, como previsora, como meteorologista, né? Porque é o seguinte, uma coisa que as pessoas perguntam, para nós, meteorologistas, parece uma coisa meio absurda, mas, na verdade, se você pensar do ponto de vista de leigo, nem é tão absurdo assim, tá? Quer dizer, é uma confusão, porque as pessoas falam assim, quando é que eu vou ver? Né? Então, muita gente acha que vai olhar para o céu e vai ver alguma coisa. E aí é que mora o perigo. Eu falei, não, você não vai ver nada. Muito pelo contrário, entendeu? Quer dizer, você está numa situação que não tem nuvem nenhuma, né? Quer dizer, você não consegue ver isso, né? Agora, ô Lucas, assim, esse modelo de previsão aí, como é que a gente chama isso, assim, eventos extremos de baixo ozônio, como é que a gente define isso? A gente chama de efeito secundário do buraco de ozônio antártico. Na verdade, o efeito primário seria a região do buraco de ozônio, e esse efeito secundário é esse desprendimento da massa de ar que saiu de lá, né, e alcançou a média de latitudes. Esse evento é um fenômeno em escala global até, né?
Tanto ele pode pegar a nossa região, quanto o sul da África, como o sul da Austrália, Nova Zelândia. Ao redor da Antártica inteira, porque existe uma expansão dessa massa de pouco ozônio, né, de todo ao redor. Agora é o seguinte, então, tudo bem, consegue prever. Aí você está me dizendo que isso vai durar mais uns 3 dias e depois diminui, aí há um recuo. Isso, depois ela volta então a ganhar uma componente em direção ao polo e volta lá para dentro do polo, se mistura com massas de ar contendo ozônio, né? Mas a gente também começa a verificar ali no mapa da previsão, talvez para a próxima semana possa estar ocorrendo de novo, né? Como isso é um movimento ondulatório da atmosfera, é como se fosse uma onda de rosa ali, né? A gente consegue, então, já chamar atenção para a semana que vem também. Além dessa semana, já para o final da próxima semana, a gente já segue analisando aí, porque existe também já a possibilidade. Tá, agora para a gente fechar, Lucas, primeira coisa que precisa lembrar para as pessoas, UVA, UVB já faz mal normalmente, né? Em excesso, pior ainda. Né? Quem está trabalhando em meio rural, então, está mais exposto ainda, né? Está mais exposto. Ou seja, ainda. Então, tem que tomar as precauções. Tá. Né? O que faz, por exemplo, sei lá, fica mais tempo dentro de casa? Porque eu acho que a ideia é o seguinte, evitar exposição ao sol, né? Eu acho que essa é a melhor situação, né? De 10h30 a 15 horas, o bom seria evitar a exposição. Para aquele pessoal que não pode deixar de se expor ao sol, né, o trabalhador rural e tudo mais, que passe um protetor solar, que use bonés, né, a aba larga, camisetas manga longa. Manga comprida, exatamente, para poder evitar o contato do raio do sol com a pele, né? Exatamente, com a pele, né? E esse tipo de medida apenas, né? Porque a radiação solar ela tem efeito acumulativo ao longo da vida do indivíduo. E esse é um dado importante. Esse é dado importante, quer dizer, é acumulativo, ou seja, você vai tomando sol, vai tomando sol e a sua pele, o seu corpo vai sentindo, né? Vai sentindo ao longo do tempo. E ficar exposto a esses eventos que são picos, né, extremos de radiação, isso é prejudicial ao longo do tempo, né? Claro, claro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa assim, para nós previsores, por exemplo, né, os modelos de vocês já estão operacionais, a gente consegue trabalhar com isso normalmente? A gente já consegue trabalhar? Eles estão operacional, sim, ali no site do Gruma. Claro que, né, tem que ser alguém com o olho um pouco treinado para visualizar essa passagem da massa de ar solar, né? Mas ele está disponível para quem quiser olhar aí no site aí, pode olhar, pode né, até nos ajudar na pesquisa e tudo mais, quem quiser, né? Porque essa é como uma área que com poucos pesquisadores no país, toda ajuda é importante para nós. Eu agradeço muitíssimo, viu, a sua disposição aí de falar com a gente aqui com a Climatempo. Eu acho que uma informação muito importante. Eu desejo muito sucesso à pesquisa de vocês. A ideia, assim, desse quadro desse CCM, né, quer dizer, é uma brincadeira com complexo convectivo de média escala, né? Mas é assim... A polêmica. Então, exatamente, né? E eu agradeço pela exposição aí que vocês estão dando ao nosso trabalho, né? A gente fica muito feliz com isso de poder chegar no público-alvo, que é a população também. Exatamente.